Pessoal, a manifestação do Bozo, do Malafaia pela anistia foi um fiasco total, tá? Como já era esperado. E eu vou colocar aqui as imagens. Primeiro tem essa imagem circulando quando o evento ainda estava começando, mas depois tem uma segunda imagem, eu vou até colocar com som para vocês verem que é o auge do protesto, que é o momento em que o Malafaia faz o discurso. Ele rasga o artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão, e ele estabelece a censura. Artigo 220, parágrafo 2º da Constituição, diz que a censura é vedada. A partir daí, ele cerceia redes sociais de brasileiros, de políticos, prende gente por opinião e tem gente exilada no exterior. Bem, pessoal, você pode ver que todos os bolsonaristas que publicam são imagens fechadas, tá? Porque se abre o ângulo e mostra que tinha pouca gente. Bem, o áudio é o seguinte: às 10 horas e 40 minutos da manhã, o ato concentrava 16 mil pessoas. Os dados são do Monitor do Debate Público do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, em parceria com uma ONG, blá blá blá. Bem, nós vamos ter que ver se o Alexandre de Moraes vai processar o Silas Malafaia, porque o Silas Malafaia está claramente injuriando o ministro, mas isso aí é uma opção pessoal do Alexandre. Vou fazer aqui declarações fortes e vou provar, porque eu não vim aqui para fazer acusação leviana. Então eu vou fazer uma declaração e vou provar minha declaração. O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso! Bem, e sem dúvida, pra mim, o momento mais baixo dessa manifestação foi aquela família daquele preso que acabou, ele teve um mal súbito, tá, pessoal? Ele já tinha uma certa idade, ele é inclusive avô e etc. E, bem, foram mais de 1.000 pessoas presas. Acontece, né? Com o tempo, algumas dessas pessoas vão ter ali problemas cardíacos que elas já teriam fora da cadeia. Esse é um ponto importante, tá? É muito provável que esse sujeito tivesse tido esse problema, né? Chegou a hora dele, né? Não teve nada a ver com a questão prisional. Infelizmente perdemos a vida do Clezão, estamos lutando pela anistia para que outras vidas não sejam perdidas lá dentro dos presídios por todo o Brasil. A gente não está pedindo privilégio para ninguém, a gente só quer justiça. E justiça pela vida do Clezão e pela vida de tantos outros que está interrompida por conta de arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes. Bem, e tem um comentário interessante que o Rubens Paiva fez num evento ontem, tá? Falando o seguinte: olha, falta gente nas ruas contra a anistia aos golpistas, tá? Ou seja, ele já leva pro sentido contrário. Não é só comemorar que os golpistas não conseguem colocar muita gente na rua, como a gente viu hoje. Mas ele acha que as pessoas deveriam ir pra rua para rechaçar a ideia de ter anistia aos golpistas, tá? Pra pressionar o Congresso. Porque imagina se eles tivessem conseguido. Qual que é a questão do Rubens Paiva? Como uma pessoa que perdeu o pai, por uma ditadura de verdade. A questão dele é que se esses golpistas tivessem conseguido dar o golpe, muita gente teria morrido, sido torturada, como o pai dele foi, tá? Então, é um perigo isso aí que eles estão propondo. Eles já estão falando que vão pautar isso lá no Colégio de Líderes na segunda-feira. Estou assumindo aqui o compromisso com todos vocês que nesta semana, quinta-feira, na reunião de Colégio de Líderes, presidente, nós vamos dar entrada com a minha assinatura dos 92 deputados do PL e de vários outros partidos, que eles vão ficar surpresos. Sabe para quê? Para que nós possamos pedir a urgência do projeto da anistia para entrar na pauta na semana que vem. Pessoal, e não se esqueçam de quem são essas pessoas, tá? O quanto elas são violentas, perigosas. Eu vou colocar aqui aquele que foi o depoimento mais marcante da CPI do golpe, da cabo da PM do Distrito Federal, a Marcela Pino. Quero deixar claro que jamais, nesses 4 anos de atuação, eu estive diante de tamanha agressividade como foi dia 8 de janeiro. Eles nos atacavam com os gradis, estacas de pau, inclusive um coquetel molotov nesse momento alcançou meu escudo e ele falhou. Nós fomos jogados, empurrados do alto da cúpula. Nesse momento eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. No momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. Pessoal, e aí só pra gente encerrar esse vídeo, eu queria comentar um pouco sobre a capa da Folha de São Paulo de hoje, tá? Tá lá escrito que pobres ganham acima da inflação da comida, mas Lula não se beneficia. Renda dos trabalhadores pobres, né, teve ganho real de 10,7% no ano passado, o que superou a alta dos alimentos de 7,7%, ou seja, os alimentos subiram? Subiram. Agora, a renda das pessoas aumentou ainda mais.
seja o salário mínimo, que tem aumentado bem acima da inflação, seja também a própria renda dos salários, tá? Eu já mostrei aqui o DIEESE, 9 em cada 10 negociações salariais no ano passado tiveram reajuste acima da inflação. Então, resumindo, é o seguinte, toda vez que alguém vier com a conversinha, alguém bolsonarista, tendendo ao bolsonarismo, vier com essa conversa, mas os alimentos tá tudo muito caro, subiu demais. Resposta bem simples, mas os salários também estão subindo muito, né? Inclusive o salário mínimo, mas não só, né? Os salários estão subindo acima da inflação. Então tem inflação, mas também tem o salário, a renda subindo acima. E isso aqui praticamente arremata aquela discussão. Não, o governo é ruim ou o governo é bom e falta propaganda. A mídia colocou sempre que o governo, na verdade, é ruim, o produto é ruim. Eles sempre colocam isso, mas a gente vê aqui, por exemplo, que, olha só, a avaliação nessa faixa de renda entre os mais pobres, pessoas que ganham até R$ 3.036, o ótimo bom despencou de 44% para 29%. Bem, essas pessoas tiveram ganho real acima, né? Tiveram um ganho acima da inflação. E mesmo assim elas passaram a avaliar pior o governo. Ou seja, tá faltando propaganda. Porque se as pessoas melhoraram de vida, elas estão comprando mais agora, então tá faltando propaganda, né? Tá respondida a questão. E pessoal, a gente viu um exemplo disso essa semana. A gente viveu isso essa semana. A crise de comunicação do governo, olha só. Repercutiu na mídia todos os dias aquela fala desastrosa, né? Foi uma fala desastrosa do Lula, ninguém vai passar o pano aqui não. Lula diz querer saber quem é o pilantra que provocou o aumento do preço do ovo e tal. Obviamente que não foi uma pessoa que provocou o preço, a alta do... Foi, na verdade, teve uma crise, uma gripe aviária nos Estados Unidos, eles tiveram que matar milhões de galinhas lá, e aí houve uma escassez de ovo nos Estados Unidos, o ovo é uma coisa exportável, então muita gente aqui no Brasil exportou o ovo, e aí teve ali esse aumento de preço, né? Uma redução da oferta aqui no Brasil e tal, mas é uma coisa temporária, né? É uma coisa só até alguns meses os Estados Unidos recuperarem ali as galinhas. Mas ninguém fala, por exemplo, o que o Lula estava fazendo nesse dia que ele deu essa declaração, né? Ele estava em Sorocaba realizando uma entrega de 800 novas ambulâncias para o SAMU, tá? Do país todo. E olha só, desde 2018 que o SAMU não recebia ambulâncias novas, tá? Lembrando, o SAMU que é um programa dele, foi criado em 2004, não existia esse atendimento público, né, de urgência. Então vejam como falha, isso aqui tinha que ter sido feito um desfile lá na esplanada dos ministérios, com essas 800 ambulâncias e etc. Tinha que ter sido criado até uma caravana levando essas ambulâncias nas estradas do país aí e tal. Uma entrega aí, ninguém ficou sabendo disso, né? Então isso só mostra aí a crise comunicacional do governo. Amigos, para fechar, eu queria dizer que você, com o seu celular, você pode ganhar uma boa renda trabalhando de casa. Tem muita gente aí tirando R$1.500, R$2.000, R$3.000 de renda extra todos os meses, trabalhando de casa, usando apenas o próprio celular. Hoje, pela internet, nós temos várias plataformas sérias, tá? Não é bet, não é casa de aposta, não é nada disso. Então é o seguinte, caso você tenha interesse, tá aqui embaixo do vídeo, logo que tem a descrição ali, o link da renda extra, você clica ali e aí você vai falar diretamente com o Clayson, né? O Clayson aqui, que também é youtuber, e ali você vai ter todos os detalhes dessa oportunidade. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho agora e volto numa próxima oportunidade.